A história LGBTIA+, nas séries animadas tem um começo lento, se limitando a personagens coadjuvantes em histórias adultas carregadas de estereótipos, onde gradativamente esses personagens vão quebrando barreiras, entrando na área infanto-juvenil, tomando locais de protagonistas e expressando seus amores de forma mais explícita, a qual a cada barreira quebrada vai abrindo cada vez mais espaço para construir uma representação que seja mais saudável para todos. Onde o chip entre a Luz e a Emmett, da série A Casa da Coruja, surge de vários outros casais que não tiveram as mesmas oportunidades, mas montaram um caminho para o tal. Onde Lumet, como é chamado o chip entre as duas personagens, continua liberando espaço para que as próximas gerações de desenhos animados, e até de outros formatos, continuem crescendo em um entretenimento mais acolhedor para todos. Onde, apesar de shippar personagens parecer irritante para algumas pessoas, tem uma importância significativa para os indivíduos na sociedade. Olá, eu sou Juliana Corner e nesse vídeo eu vou falar sobre o avanço que o casal Luz e Emmett está trazendo, até o momento, na história LGBTI+, nos desenhos animados e explicar por que está tudo bem as pessoas assistirem The Owl House só por causa do chip. Caso você esteja perdido, deixa eu fazer uma explicação bem rápida. Shipping ou shippar é quando uma pessoa vê dois personagens, seja de qualquer obra fictícia ou até mesmo do mundo real, e quer que eles fiquem juntos romanticamente. E o ship é quando a gente se refere a esse casal. Por exemplo, Luz e Emmett é um ship que as pessoas apelidaram de Lumet, onde a maioria do fandom de The Owl House shippa as duas. Onde The Owl House, que em português se chama A Casa da Coruja, é um desenho animado norte-americano sendo produzido e exibido pelo Disney Channel. Ok, agora que eu dei essa explicação bem rápida, também gostaria de avisar que esse vídeo poderá conter spoilers da primeira temporada de The Owl House, mas se você já viu ou não se importa, vamos começar. Mas ok, qual é a diferença de Lumet em relação à história LGBT nos desenhos animados? A relação da Luz com a Emmett ainda não foi concretizada. Nós só sabemos que a Lumet é bissexual e que a Emmett, além de lésbica, demonstra gostar da protagonista. Porém, Noceda não mostrou ainda nenhum interesse explícito recíproco, apesar de eu já ter feito uma análise explicando alguns subtextos entre as duas. A qual a principal diferença que Lumet traz de outros casais do mesmo gênero é justamente essa não confirmação do casal, mas com a obviedade que o romance entre elas vai acontecer. Eu já vi essa relação entre a Blythe e a Noceda diversas vezes em diversos outros formatos de entretenimento. Emmett e Luz começam como rivais, mas com o passar da história, a Emmett vai entendendo melhor a sua, entre aspas, inimiga e acaba desenvolvendo sentimentos por ela. Sentimentos que a Luz até agora parece não captar. É aquela velha história de um personagem demonstrar um crush no outro, mas ele não parece entender esses sentimentos e quando percebe, a outra pessoa, aparentemente, supera o crush que ele tinha nele e, depois de vários dramas, finalmente eles ficam juntos. Esse é um mecanismo tão usado que só de ver os personagens na série ou em filmes a gente já sabe que eles vão ser um casal. Quer dizer, se for um menino e uma menina. Quando falo sobre heteronormatividade, é sobre isso que me refiro. O entretenimento constrói o imaginário coletivo do casal hétero. E que, em algum momento da história, o menino vai ver romanticamente a menina ou vice-versa. A gente, como espectador, já espera por isso. Os casais de mesmo gênero que temos nos desenhos animados norte-americanos estão em casais coadjuvantes que não conseguem demonstrar ou desenvolver tanto o seu relacionamento, sendo muitas vezes um casal já pronto, enquanto o romance, no campo dos protagonistas, só deixa claro ser um casal nos últimos minutos do segundo tempo, tendo esse romance sendo realmente demonstrado ou desenvolvido fora das telas. E isso não é uma crítica, eles estavam quebrando as barreiras do seu tempo. E por isso, Lumet agora avança conseguindo montar um romance explícito com a protagonista desde o começo da série. O avanço que o relacionamento entre a Luz e a Emmett está trazendo é a construção natural e, entre aspas, clichêsada do romance LGBT. Hoje eu não posso considerar isso realmente um clichê, porque The Owl House está quebrando a parte do clichê romântico, onde isso acontece só entre casais hétero. Então, pelo fato de serem duas meninas, eu não posso muito bem considerar isso um clichê. Porque, sabe, eu realmente tô cansada de ver casal hétero dançando como forma de começar um romance entre eles. Vamos deixar as gays dançar um pouquinho também.
Sim, aqui vou eu falar novamente de representatividade. Coadjuvantes são sim tão importantes quanto os protagonistas em uma história, porém eles nunca vão ter os mesmos holofotes que os principais. Fazer um romance com a protagonista sempre vai ter mais momentos e deveria ter mais desenvolvimento, fazendo com que as pessoas enxerguem esse romance e enxerguem esse romance como algo válido, onde dar destaque para um romance homoafetivo desconstrói aquele padrão falado anteriormente que sempre esperamos que o menino e a menina fiquem juntos no final. Não que Lumit acabou com toda a heteronormatividade, mas assim como todos os outros que vieram antes delas, elas estão abrindo aquele espacinho para que outros possam ocupar mais espaço nessa mídia. Lumit demonstra que talvez uma menina não queira convidar um amigo para o baile, mas a sua amiga, e que tá tudo bem se for o caso. Porém, A Casa da Coruja não é uma história de romance. Outro fator que Luz e Emmett trazem é que elas não estão em um romance, ou seja, a sexualidade delas é só um fator da história, a qual a Luz e a Emmett são construídas como indivíduos com diversas questões pessoais além do romance, o qual esse romance entre as duas parece afetar diretamente a história principal de The Owl House. Claramente, a mudança e crescimento da personalidade da Emmett é devido aos seus sentimentos pela Luz, onde talvez esses sentimentos sejam a chave para alguns conflitos que podem acontecer no futuro da série. Ou seja, o romance entre as duas não é algo à parte da história, então por isso tá tudo bem você querer assistir só pelo chip. Uma pergunta que recebo com uma certa frequência é: o que você acha das pessoas que estão vendo The Owl House só por conta de Lumit? Bem, me irrita quando a pessoa fala que a única coisa boa é Lumit. Porém, eu super entendo as pessoas assistirem só por causa do chip. Além de todas as questões que eu já falei sobre como Lumit traz uma representação importante e as pessoas conseguem se enxergar nas duas personagens, shipping não é só sobre os personagens. O termo ship vem do inglês relationship, que quer dizer relação. Quando nós shippamos personagens, nós estamos demonstrando como nós vemos o amor romântico ou não, porque o fato de não shipparmos algo também demonstra como vemos, de repente, uma amizade. Ship, no seu interior, é sobre nós mesmos, sobre nós explorarmos a nossa própria personalidade. O ser humano está sempre procurando a sua imagem, seja física ou emocional, e isso inclui na forma romântica. Os ships eu posso dizer que são como um mapa para o romance, onde procuramos o nosso próprio caminho de com quem nós nos encaixamos melhor. Realmente como se fôssemos um dos personagens do chip. Não é à toa que pessoas têm um tipo de chip favorito. Essas são puras demonstrações do nosso inconsciente de como queríamos que fosse o nosso próprio romance. Nós projetamos os nossos desejos nesses personagens, onde o chip tem uma importância visível ao encontrarmos a nossa imagem da nossa sexualidade. Shippar personagens do mesmo sexo vem muito antes deles realmente terem espaço no entretenimento, sendo uma forma das pessoas LGBT descobrirem a sua própria realidade. Sim, chip pode chegar a momentos extremos e irritantes. Afinal, chip é sobre demonstrar os nossos desejos pessoais. Então, quando eles são desvalidados, isso se torna algo pessoal para as pessoas. E por isso também que eles acabam perdendo, não vendo o resto da história e só focando no chip. Porém, como tudo na vida, o problema não é o chip em si, mas o excesso. Porque shippar não só nos conecta com os personagens, demonstrando o carinho que temos com aquele show, mas também com nós mesmos, com quem nós somos e com quem queremos nos conectar no mundo real. Em um tempo que somos bombardeados por informações e usamos boas horas dos nossos dias vendo e discutindo entretenimento, é ingênuo achar que esse não tem efeito sobre as nossas vidas. Por isso, é importante discutir e pensar sobre o que estamos vendo, identificar padrões, como eles nos afetam e estabelecer uma história para saber se estamos progredindo. E Lumit mostra que estamos sim avançando e alterando padrões. Bem, esse foi o Projetando a Ficção, um quadro no qual eu falo sobre uma ou mais obras ficcionais que têm muito a dizer sobre a nossa própria realidade. Aqui no card e na descrição eu vou deixar um vídeo e um texto em inglês, o qual eu me baseei para falar sobre essas questões mais psicológicas do chip. Eu espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, deixe o gostei e se inscreve no canal para mais vídeos ou não, como esse. Eu sou Juliana e até! Deixem os shippers de Lumit em paz e reflitam que casais vocês estão shippando.